Quebra de sigilo contra Fábio Luiz é dispensável. Em nota emitida para a imprensa, advogado de defesa não assume o apelido Lulinha, mas não esquece de apontar que o primogênito de Lula está envolvido em uma trama política. Assunto para Berenice Leite. O que mais você pode destacar da nota da defesa de Fábio Luiz Berê? Então vamos dar boa tarde para a Berê. Ela vai aqui trazer mais pontos dessa nota emitida pela defesa do Lulinha. Berenice Leite, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDL segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, estou aqui com a nota do advogado do Lulinha, que como você bem trouxe, né, ele na nota não cita esse apelido, ele coloca lá como Fábio Luiz, né, o nome do seu cliente. Então vamos às informações. Em tese, o que ele fala é que é dispensável a quebra do sigilo, ou seja, que não há necessidade, porque o Lulinha, aliás, o Fábio Luiz, ele vai prestar as informações voluntariamente. Mas vamos à íntegra, então, do documento, que diz o seguinte: recebemos hoje a notícia da quebra de sigilo contra Fábio Luiz, tanto pela CPMI quanto supostamente nos autos do inquérito do STF. Estamos absolutamente tranquilos quanto ao resultado da quebra, pois ele não teve nenhuma participação nas fraudes do INSS e não cometeu nenhum crime. A nota diz ainda que desde o início, o Lulinha teria expressamente se colocado à disposição do Supremo Tribunal Federal, informando a sua intenção de prestar todos os esclarecimentos que a Corte entende como necessário. Além do fornecimento de documentos, seria uma etapa inevitável, é o que entende o advogado, então, do filho do presidente Lula, para esclarecer os fatos e também dissipar ilações, além de evitar desnecessária politização de seu nome. Bom, e a defesa do Lulinha diz ainda que, diante das notícias de ontem, no caso, eles peticionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo acesso a essa suposta quebra de sigilo, informando inclusive que vão fornecer voluntariamente ao tribunal os documentos pertinentes. Por tudo isso, entendendo ainda que a quebra de sigilo é dispensável, pois não é necessário coagir quem desde o início demonstrou interesse inequívoco em contribuir. Vale lembrar, Geise, que ainda no ano passado, logo que a Polícia Federal desencadeou a primeira operação, mirando os investigados de participarem desse roubo dos aposentados, desse esquema dentro do INSS, coincidência ou não, o filho do presidente Lula deixou o país e lá está morando em Madrid, na Espanha, até os dias de hoje. Bom, e teve também forte reação no parlamento. A oposição protocolou um requerimento, são pelo menos 27 parlamentares, aliás, 47 parlamentares de diversos partidos. A iniciativa foi da deputada Rosângela Moro, que é de São Paulo, do União Brasil, e como coautores tem pelo menos ali pelo menos 5 partidos: PL, deputados do Republicanos, do PSD, do PP e também União Brasil. Eles solicitam uma abertura de investigação formal, que ainda não existe, né? Nem a Polícia Federal se mexeu nesse sentido, apenas pediu a quebra de sigilo em janeiro, que foi autorizada por André Mendonça, ministro do STF, relator do caso, e só ontem, na verdade, que isso tornou-se público, né? Ninguém sabia até então que a Polícia Federal havia pedido a quebra de sigilo, então, do Lulinha. E, além disso, o documento assinado pelos parlamentares e por iniciativa da deputada Rosângela Moro, eles pedem o início já de um processo de extradição para que o Lulinha responda, esteja aqui, garantia dele de que ele esteja no Brasil para responder todos os questionamentos e esclarecimentos pertinentes a essa investigação. Então, pedido de extradição com inclusão na Interpol e, além disso, para garantir também o bloqueio de bens, então, no caso do INSS. E só para refrescar a memória, então, o nome do Lulinha é citado inicialmente por um assessor do careca do INSS, né, o Edson Santos, e nesta semana também tornou-se público que pelo menos dois servidores da Previdência
teriam apresentado novos depoimentos onde eles delatam e explicam qual seria a participação do filho do presidente Lula nesse esquema da fraude do INSS. Ele seria, de acordo com as investigações da Polícia Federal, um sócio oculto do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado como um dos principais, se não o principal operador financeiro desse esquema fraudulento. Então, a gente segue agora aguardando esse documento que foi protocolado dos parlamentares junto ao Supremo Tribunal Federal e vamos ver o que será decidido. O relator, como vocês sabem, é o ministro André Mendonça e destaco aqui antes de te entregar, né, Geise, que não precisaria que os parlamentares estivessem protocolando esse tipo de pedido. Talvez uma iniciativa do próprio Procurador-Geral da República, que é a mais alta autoridade que representa o Ministério Público Federal, ou até mesmo a Polícia Federal. Mas por iniciativa dos parlamentares, fica então essa provocação. Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Bom final de semana. Doutora Kátia Magalhães, começo então com a senhora para ouvir essa questão toda aí referente ao Lulinha. A gente teve ontem aquelas cenas ali na CPMI do INSS, a esquerda bem furiosa em relação a essa quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha. A gente tem agora essa nota da defesa, né, dizendo que ele teve, a nota é muito boa, porque ele fala o seguinte, teve interesse inequívoco em contribuir. Então eles estão achando que é completamente dispensável essa medida, doutora Kátia, de quebra de sigilo bancário e fiscal. Chamam a atenção também para essa questão da oposição, né? A oposição ali se articulando. A Berê mencionou o PGR, mas a gente precisa colocar aqui PGR Paulo Gonet, Polícia Federal, que tem como diretor-geral Andrei Rodrigues. Pois é, Geise, esse caso Lulinha, ele não pode, em hipótese alguma, deixar de ser comparado com outro caso recente, que é o caso Felipe Martins. Felipe Martins foi acusado lá em 2022, quando não era investigado por absolutamente nada, não recaía um indício de prática de delito, mas Felipe Martins foi preso no início de 24 por uma suposta viagem aos Estados Unidos que sequer fez. Então, fecha parênteses. Agora vamos ao caso Lulinha. Lulinha já investigado pela CPMI do INSS com fortíssimos indícios de malfeito, com possível recebimento de uma mesada módica de 300 mil do careca do INSS que está preso. Lulinha, após o início dessas investigações, faz o quê? Vai para a Espanha. Por que será que ele foi para a Espanha? Por que será? Estou aqui hipotetizando e, inclusive, tentando ajudar nos trabalhos da CPMI do INSS. Lulinha pode estar na Espanha tentando ou já praticando obstrução de justiça, pode estar se livrando de provas bastante inconvenientes, pode estar lá da Espanha, eventualmente coagindo testemunhas, pode estar eventualmente lavando dinheiro para esse esquemão de assalto aos velhinhos. Certo é que se Felipe Martins, jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, se Felipe Martins foi preso e está preso até hoje por uma viagem que não fez e jamais foi responsável por delito algum, aí eu pergunto aos nossos espectadores, o que faz Lulinha solto? Ele não apenas tem que ter o sigilo fiscal, bancário, todos os sigilos quebrados para que o país inteiro tenha acesso ao que está por trás desse esquemão fraudulento, como também tem que ser preso, pode estar em flagrante delito e tem que ser preso preventivamente, porque pode estar acarretando riscos concretos à rigidez das provas. Gente, isso não faz sentido algum, esse chororô, esse pedido de reconsideração da defesa de Lulinha, lá o ministro André Mendonça, totalmente sem sentido, totalmente protelatório, chega a ser uma nota cínica, a nota da defesa de Lulinha. Os malfeitos dessa turma já estão mais que escancarados. O que a gente não sabe é se eles vão ter as devidas punições e quando. Talvez quando já for tarde demais, quando Lulinha estiver inencontrável, fugido em algum buraco por aí pelo mundo, já fora da Espanha, sabe-se lá onde. Então é isso, justiça que tarda, falha. Lulinha tem que ser investigado e tem que ser preso o quanto antes.
Serrão, também quero te ouvir a respeito, chama a atenção mais uma vez aí dessa iniciativa da oposição, vários partidos, entre eles estão PP, União Brasil, PL, pedindo bloqueio de bens do Lulinha, pedindo também extradição e inclusão do nome dele na Interpol, tendo em vista aí essa associação com o roubo bilionário do INSS. Bom, já que o negócio é contribuir, então eu pedi a colaboração da minha inteligência artificial, que é a velhinha de Taubaté, uma IA que acredita em tudo. IA, como é que a gente pode resolver esse caso do Lulinha? Ela deu a sugestão. Peça à defesa do Fábio Luiz que recorra ao ministro Gilmar Mendes, que ele vai ter que aplicar a isonomia que ele aplicou à empresa da família Toffoli. Banco Central, Anatel, Receita Federal, COAF, fica todo mundo proibido de mandar dados da empresa do Lulinha ou do Lulinha para o Congresso Nacional, para a CPMI ou para qualquer um. Também vai uma ordem para o ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça, o senhor não é do STF Futebol Clube? Como é que o senhor autorizou aí que se quebre o sigilo do craque Fábio Luiz, um dos mais brilhantes empreendedores brasileiros da nossa história? O que está acontecendo com esse Supremo Tribunal Federal? Foi o que me recomendou a velhinha de Taubaté. Então passo esse recado para vocês. Se vocês gostaram ou não, é contigo mesmo, Roberto Carlos e as Baleias Azuis. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.